começar. Uma dúvida então sobre a famosa propriedade dos logaritmos, que diz que quando eu tenho um número elevado a um logaritmo cuja base é este próprio número, a resposta para esse tipo de conta é o próprio logaritmando, vamos chamar de W logaritmando. Pois é. Então eu vou tentar justificar mais uma vez isso. Primeiro vamos botar números para ficar menos abstrato. 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Como é que eu poderia resolver esse tipo de estrutura? Eu primeiro posso pegar esse logaritmo de 5 na base 2 e denominar, chamar ele de alguma coisa, o clássico é x. Assim, aplicando a definição de logaritmo, eu poderia escrever que 2 elevado a x é igual a 5. Porém, eu acabei de chamar isso de x, logo eu posso reescrever essa expressão para 2 elevado a x. É porque eu chamei isso aqui de x. Quanto é? Eu estava desde o começo querendo descobrir quanto é isso. Agora a pergunta é, quanto é 2 elevado a x? E a resposta está ali. 2 elevado a x é 5, ou seja, logaritmo 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2 é 5. Generalizando este raciocínio, sempre que o expoente de um número for um logaritmo e a base desse logaritmo é o próprio número, então a resposta dessa conta é o próprio logaritmando. Certo? Então tu vê, né? A gente fez uma igualdade, chamou aquilo de x e isso já resolveu o problema automaticamente. Mas eu te confesso, eu te falei para vocês hoje que eu demorei anos para digerir aquela passagem que hoje para mim parece boba. Certo? Claro, fique à vontade. Uma segunda pergunta, então, é sobre a página 10, muito legal do ver. A colega percebeu que nós passamos pela página 10 da apostila. Aliás, nós não chegamos ali ainda, né? Então, a colega se adiantou um pouquinho. Fica à vontade, meu. Alguém conhece? De alguém? Deixaram lá nas Olimpíadas. Essa chave aí não é da Duda? A Joaninha? Acho que a Joaninha é da Duda. Então eu pergunto para ela daqui a pouco, né? Obrigada, tá? Tchau. Então tu vê, bacana isso, a colega dando um passo à frente aqui na apostila antes da gente chegar ali, isso é sempre bem-vindo. Propriedades operatórias dos logaritmos, nós ainda não falamos dessa parte. Aí a apostila fala, a altura de uma espécie de árvore pode ser modelada pela função h de t é igual a 1,2 mais logaritmo de t mais 1. Em que h é a altura medida em metros e t é o tempo em anos. T, ele avisa que esse t só pode ir de 0 até 9. É o limite dessa modelagem. Determine a altura desta espécie de árvore após, aí ele vai pedir após 5 anos, qual é a altura dessa espécie de árvore. E ele vai lá e diz que o logaritmo de 2 é igual a 0,3 e que o logaritmo de 3 é igual a 0,48. Ele dá essas informações, ele dá esses dados para nos ajudar nos cálculos. Poxa, tu vê, no começo parece tudo muito simples. Ele falou que a equação, o t é o tempo, e aqui dá 5 anos, então eu vou chegar e vou botar 5 no lugar do t. H de 5 fica igual a 1,2 mais logaritmo de 5 mais 1. H de 5 é igual a 1,2 mais o logaritmo de 6. Porém, eu não ensinei para vocês como obter o logaritmo de 6. Aí é que entra a parte nova. Algo que eu só ensinarei na próxima aula. Eu vou confessar que eu sempre recomendei vocês dar um passo antes do professor. Sempre ler a apostila um pouco antes de eu chegar naquele ponto. Assim aumenta enormemente a tua chance de absorver a matéria. Porém, eu não acho legal tu fazer isso sem que a parte anterior esteja sólida.
Ou seja, é melhor tu primeiro treinar a parte normal, aí acabou, fiz todos os exercícios da parte normal, agora eu vou dar um passo à frente, certo? Mas, pô, eu fico muito orgulhoso da galera ter ido atrás disso. Porém, para poder explicar como é que eu vou calcular o log de 6 a partir do log de 2 e do log de 3, eu vou ter que mostrar uma propriedade de logaritmos aqui para vocês. A propriedade é bem boba. Ela diz que o logaritmo de A vezes C na base B, um produto de logaritmandos, pode ser transformado numa soma de logaritmos com a mesma base, hein? Então tu vê, ó, era logaritmo de A vezes C na base B. Eu transformei em logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. Observem que a base é 10, né, quando não tem. Todos são logaritmos decimais, ó. Olha o que eu vou fazer então. H de 5 é igual a 1,2 mais. Eu primeiro vou escrever o 6 como um produto de 2 e 3. 2 vezes 3 é 6, todos devem aceitar isso. E agora sim vou usar a propriedade que eu acabei de comentar. Vou transformar um produto de logaritmandos numa soma de logaritmos log de 2 mais log de 3. Logo, H de 5 é igual a 1,2 mais. Quanto é o log de 2? 0,3. Quanto é o log de 3? 0,48. É isso que eu vou fazer agora. Então, 1,2 mais log de 2, 0,3 mais log de 3, 0,48. Para somar números com vírgula, é só colocar vírgula embaixo de vírgula. Ficaria 1,2 mais 0,3 mais 0,48. Que é 0, 8, 7, 8, 9, 1. Depois de 5 anos, a árvore está com 1,98 metros. Aí pediu para 6 meses. No lugar dos 6 meses, né, como a equação foi desenvolvida para anos, eu vou colocar 0,5, exatamente. Então, letra B. 6 meses. 6 meses, eu divido por 12, fica 6 sobre 12 anos, 0,5 meio ano. Então vai ficar H de 0,5 é igual a 1,2 mais logaritmo de 0,5 mais 1. Eu só substituí o t por 0,5. H de 0,5 é igual a 1,2 mais logaritmo de 1,5. Como é que eu vou escrever o logaritmo de 1,5 usando 2 e 3? Se nós tivéssemos visto na aula a propriedade que a divisão de logaritmandos pode ser transformada, adivinha? Se o produto virou mais, a divisão vira menos. Observem que a base está sendo sempre preservada. Aí fica fácil, depois que tu sabe disso, né? Tu tem o 3 e o 2 para brincar e tu quer gerar 1,5. 3 sobre 2. H de 0,5 é 1,2 mais logaritmo de 3 sobre 2. H de 0,5 é igual a 1,2 mais, vou aplicar a propriedade que eu acabei de informar, transformei a divisão de logaritmandos numa subtração de logaritmos, é a propriedade. O log de 3 é 0,48 e o log de 2 é 0,3. Logo, depois de 6 meses, a árvore terá 0,48 menos 0,3 é 0,18. 1,2 mais 0,18, 1,38. Claro, né, 6 meses ela tem que estar com uma altura menor do que depois de 5 anos. Muito bem. Depois, item C. Depois de 3 anos, qual será a altura
da árvore. Já que são depois de 3 anos, é só botar t igual a 3. A equação ficaria h de 3 é igual a 1,2 mais logaritmo de 3 mais 1. H de 3 ficaria igual a 1,2 mais logaritmo de 4. H de 3 é igual a 1,2 mais... Se eu tivesse já mostrado a vocês que o logaritmo de A elevado a n na base B pode ser transformado em n vezes o logaritmo de A na base B, ou seja, quando o logaritmando tem um expoente, eu posso passar esse expoente multiplicando aqui para frente do logaritmo. Aí talvez vocês tivessem a sacada no dia de fazer essa questão, de escrever o 4 como 2 ao quadrado. Assim, aplicando essa propriedade que eu acabo de comentar com vocês, esse 2, ó, ele vem para frente multiplicando o logaritmo. Apliquei a propriedade. Logo, h de 3 é igual a 1,2 mais 2 vezes o log de 2. Por isso que o log de 2 foi fornecido mais uma vez. 0,3. Depois de 3 anos, a árvore fica com 1,2 mais 0,6. Depois de 3 anos, a árvore fica com 1,8 metros. O que faz sentido, porque depois de 5 anos ela estava com quase 2 metros. O engraçado é que ela cresceu bem rápido no começo, né? Depois foi estabilizando, né? Certo? Foi chegando numa altura que ela não crescia mais tanto. Muito bem. Professor, Pois não. pode explicar de novo aquela passagem do 2 que vai multiplicando o logaritmo? Aquela ali, ó. Essa aqui? Não, a outra. Daqui pra cá. É. Pois é isso que eu estava querendo dizer, ó. Quando tem um expoente no logaritmando, eu tenho o direito de pegar esse expoente e jogar lá para frente. Eu vou exemplificar melhor. Exemplificando melhor, vamos pensar assim, ó. Log de 32 na base 2. Como é que a gente resolve isso? A gente iguala a x e diz que a base elevado a x é igual ao logaritmando. A gente fatoraria o 32, que daria 2 na quinta. E por isso que a gente conclui que x igual a 5. Porém, com essa propriedade que eu acabo de apresentar, tem uma outra saída para isso. Log de 32 fatorado, nós sabemos que é 2 na quinta. A propriedade que eu acabo de apresentar diz que tu pode pegar esse 5, tirar ele daqui e passar ele para frente multiplicando. Ou seja, 5 vezes o log de 2 na base 2. Só que nós vimos hoje que quando o logaritmando e base são iguais, a resposta é 1. Então é 5 vezes 1, que é 5. Pô, aí eu nem precisei transformar numa equação exponencial. Então a propriedade é que tu tem o direito de pegar esse expoente do logaritmando e passar ele para frente multiplicando. Certo? Professor, Pois não. por exemplo ali, se tu pegar o professor na prova log de 2 sobre 2, o professor pode pegar, botar um logaritmo de 2 na quinta e fazer por esse método? Sim, tu pode fazer por essa forma aqui, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não quer dizer que sempre vai ficar confortável fazer dessa maneira, né? Mas quando for possível fazer assim, não tem problema nenhum. Show de bola, pois não? Eu tenho duas dúvidas, mas que não são, tipo, não são tecnicamente desse semestre. Uma é na parte, tipo, não do logaritmo em si, porque essa parte eu meio que entendi. É na parte de fazer intersecção e tal, e também da representação, tipo, aquela que é meio que uma chave, que daí um número, Intersecção e representação. É. Certo, vou dar uma revisada nisso. Ótimo, beleza. Vou fazer assim. Ótimo, parabéns, garoto.